Eu quero ler a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, versículos 23 e 24. Eu quero falar sobre a cruz de Cristo e o encontro com a minha vida, o encontro da cruz com a sua vida. Atos, capítulo 2, versículos 23 e 24, eu vou ler, como sempre, na versão NVI, assim a palavra do Senhor. Este homem, o texto está falando de Jesus, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Amém. Amém. Diante da morte de Jesus, nós temos, olhando para as Escrituras, nós somos colocados numa dupla posição. A Bíblia nos avalia de duas formas quando o assunto é a morte de Jesus. E aqui, eu preciso dizer que isso é um dos grandes privilégios que nós temos. A Bíblia nos avalia o tempo inteiro. Não há possibilidade de lermos as Escrituras sem que a gente perceba que a Bíblia está falando de nós. Sem que eu perceba que a Bíblia está falando de mim. Sem que eu perceba que a Bíblia está falando do que Jesus veio fazer por mim. E quando eu penso, então, pelas quais a Bíblia me avalia, eu percebo que ela me considera, em primeiro lugar, responsável pela morte de Jesus. Essa é a primeira coisa que a Bíblia diz para a gente. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Mas a Bíblia também me considera um beneficiário da morte de Jesus. O benefício da morte de Jesus cai sobre mim. Recai sobre aqueles que se curvam reverentes e quebrantados ao Cordeiro que ressuscitou dos mortos. Então eu quero chamar as duas posições nas quais a Bíblia nos coloca. Eu quero que você pense comigo, em primeiro lugar, como que a Bíblia nos considera responsáveis pela morte de Jesus. E aqui eu quero deixar isso o mais claro que eu puder. Porque durante a história da humanidade, muitas pessoas morreram porque foram acusadas de serem responsáveis pela morte da Alemanha nazista, inclusive, contra os judeus. Diziam eles, vocês mataram Jesus. Mas a Bíblia diz que não foram os judeus simplesmente que mataram Jesus. Porque Jesus morreu pelos pecados de toda a humanidade. Quando a gente para refletir o que levou Jesus à cruz, a gente chega à conclusão, o texto diz para a gente que nós o matamos, nós o entregamos a ser crucificado. Mas isso acontece porque a denúncia e aquilo que levou à condenação de Cristo não era o pecado dele, mas era o nosso pecado. O profeta Isaías, no capítulo 53, diz que ele foi trespassado pelas nossas iniquidades. Quando a gente olha os evangelhos, a gente percebe, durante os julgamentos de Jesus, vez ou outra, Pilatos, o governador romano, diz, eu não encontrei motivo para crucificá-lo, porque realmente não crucificaram Jesus. O que levou Jesus à cruz foi o nosso pecado. Havia um plano de Deus de que Cristo precisava morrer pelos nossos pecados. Então, quem matou Jesus? Nós matamos Jesus. Nós o crucificamos e nós, muitas vezes, continuamos a crucificá-lo diariamente por causa dos nossos pecados. A Bíblia nos torna responsáveis pela morte de Jesus. O apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, diz que existia um escrito de dívida contra nós. Nós estávamos em débito, nós estávamos
sendo acusados, existia uma denúncia contra nós. E por causa disso, Jesus foi para a cruz. Ele pagou pelo pecado que era nosso. A culpa não era de Jesus, a culpa era nossa. Mas a Bíblia também nos considera aqueles que recebem o benefício do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Deus entregou o seu Filho. E aqui há uma questão muito interessante, porque ao mesmo tempo que a Bíblia está dizendo que nós, e ela fala em primeiro lugar dizendo que aquelas pessoas para quem o apóstolo Pedro, que é quem está dizendo essa coisa, estava pregando, está dizendo: vocês mataram Jesus. Isso recai sobre nós, mas ele diz antes disso que Deus o entregou por um propósito eterno. Aqui a gente percebe então que há um propósito maior do que aquilo que o olho humano consegue enxergar num primeiro momento. Quem viu a crucificação de Jesus viu apenas a tragédia, viu apenas o sofrimento do inocente, mas do céu Deus estava consumação de um plano eterno. E quando eu paro para pensar nisso, eu percebo que Jesus Cristo foi dado para que ele fosse crucificado em meu benefício. Foi um presente de Deus para mim e para você. Então existe essas duas posições. A Bíblia nos considera responsáveis, mas a Bíblia também nos considera beneficiários daquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. E aí eu quero que você pense comigo, quem são então esses culpados e beneficiários? A resposta é simples, todos. Não há quem fique de fora. Não há quem fique de fora de ser considerado culpado pela morte de Jesus, mas também não há quem esteja de fora do propósito de Deus de oferecer o seu Filho à humanidade. A pregação precisa ser para todos, nós precisamos anunciar isso a todo mundo, porque Jesus foi dado a todos os homens. E aqui eu penso algumas coisas bem objetivas a respeito disso, porque o texto que nós lemos, nós temos o Pedro resumindo toda a humanidade em dois grupos. Ele diz, em primeiro lugar, no versículo 23, ele diz o seguinte: este homem lhes foi entregue por propósito determinado, pré-conhecimento de Deus. E aí ele diz: e vocês? Quem são esses vocês a quem Pedro se refere? No primeiro lugar, Pedro está falando da comunidade judaica que estava ouvindo a sua pregação na festa de Pentecostes. Atos capítulo 2, é o texto que nós estamos lendo. Pedro está dizendo: vocês, judeus, mataram Jesus. Mas aí ele continua: com a ajuda de homens perversos, diz a NVI, mas a ideia desse homens perversos aqui, a ideia aqui é de homens que não têm a lei no seu coração. Então ele está falando de dois grupos. Em primeiro lugar, dos judeus que têm a lei no coração, aqueles a quem a lei de Moisés foi dada. Mas ele está falando também dos gentios, aqueles povos, todos os demais povos da humanidade. Então eu consigo perceber que nós podemos resumir toda a humanidade, olhando para esse texto, em dois grupos: os religiosos e os não religiosos. Pedro está dizendo, nós podemos resumir dessa maneira, que tanto religiosos quanto não religiosos estão debaixo da responsabilidade da morte de Cristo e também debaixo dos benefícios da morte de Cristo, ainda que eles não saibam disso. Significa que tanto aqueles que se preocupam com as coisas espirituais são alvo do amor de Deus, mas também aqueles que não estão nem aí para isso. Também aqueles que não estão preocupados com questões espirituais. A Bíblia está dizendo: foi por vocês também que Jesus foi dado a morrer na cruz do Calvário. E aí eu chamo a sua atenção para que a gente pense o porquê que nós podemos resumir a humanidade nesses dois grupos e por que eles são tão importantes aqui. Por que o sacrifício de Jesus tem tanto a ver com quem é religioso, mas também tem tanto a ver com quem não tem nada a ver com a religião. E aí eu começo chamando a sua atenção para o primeiro grupo. Pedro está dizendo: vocês, ele está falando, vocês que são religiosos, os judeus,
vocês que vão ao templo, vocês que estão preocupados com coisas espirituais, vocês que falam de Deus o tempo inteiro. Jesus morreu por causa de vocês e em benefício de vocês. Então, aqui eu preciso dizer algumas coisas, porque ser religioso nem sempre é uma coisa que nos aproxima de Deus. O sacrifício de Jesus o tempo inteiro mostra isso para a gente. Ser religioso não basta. E aqui, quando eu falo de alguém religioso, estou falando de alguém que está acostumado com esse ambiente religioso, de alguém que está preocupado com a sua postura na sociedade, que alguém quer acertar o tempo inteiro, de alguém que frequenta uma igreja, de alguém que cumpre com seus compromissos. Eu estou dizendo aqui que esse grupo de pessoas precisa pensar de forma mais aprofundada naquilo que aconteceu na cruz do Calvário. E eu digo isso por algumas razões. Primeiro, porque ser religioso não é suficiente, porque é possível que alguém esteja distante de Deus, mesmo fazendo tudo certo. Mesmo indo à igreja, mesmo que essa pessoa contribua na sua comunidade, mesmo que essa pessoa desenvolva atividades religiosas, mesmo que essa pessoa faça algumas coisas dizendo que está fazendo a obra do Senhor, ainda assim essa pessoa pode estar longe de Deus. Porque muitas pessoas fazem coisas certas com a motivação errada. Então o religioso é aquele que está o tempo inteiro fazendo e acha que porque está fazendo, está comprando alguma coisa de Deus. O apóstolo Pedro está dizendo, vocês são responsáveis pela morte de Jesus. Mas ele também morreu em benefício de vocês. Religioso é aquela pessoa que tem a sensação de que está bem resolvido com Deus o tempo inteiro. Sabe aquela pessoa, de vez em quando a gente encontra amigos, a gente vai bater um papo e a gente começa a conversar com algumas pessoas que o tempo inteiro se preocupam em dizer o quanto oram tanto, o quanto estão fazendo tantas coisas na obra do Senhor, o quanto estão realizando. Muitas dessas pessoas podem estar fazendo isso achando que a sua questão com Deus está resolvida por aquilo que eles fazem. Isso é um grande engano. A morte de Jesus na cruz está dizendo, não é pelo que vocês fazem. A morte de Jesus na cruz está dizendo, não é o quão certo vocês conseguem estar. Religioso é aquele que se orgulha de uma conduta irretocável. É aquele cara que olha as pessoas de cima para baixo o tempo inteiro, dizendo, vocês não conseguem ser como eu. No Evangelho de Lucas, Jesus conta uma parábola de um religioso e um publicano que vão orar no templo. E quando eles sobem, o religioso, o fariseu, ele diz o tempo inteiro, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse. Essas pessoas que olham os outros de cima para baixo, que sempre têm uma palavra de juízo sobre as pessoas que estão à sua volta, essas pessoas são pessoas religiosas. Essas pessoas acham que ninguém é bom o suficiente como eles são. Isso é um problema, meu irmão. Isso é um sinal de que a cruz de Cristo não foi compreendida por você ainda. O religioso é aquele que age como se Deus devesse ser grato a ele por tamanho esforço que ele realiza o tempo inteiro. Aquela pessoa que o tempo inteiro está jogando na cara dos outros, mas eu cheguei aqui mais cedo. Aquela pessoa que está dizendo, mas eu trabalhei a semana inteira, vocês não entendem, vocês não sabem o que eu estou fazendo. Aqui a gente precisa compreender que o coração de uma pessoa religiosa, ainda, por mais que ela esteja se esforçando para fazer o máximo de coisas certas, ainda assim pode ser um coração distante de Deus, pode ser um coração que não compreendeu o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por isso que o Pedro está pregando em Atos capítulo 2 para um grupo de religiosos e está dizendo, vocês não entenderam nada, vocês mataram Jesus. Aqui a gente precisa perceber ainda que o religioso é aquele que acredita que a sua aparente perfeição
é irretocável. É aquela pessoa que coloca certas no lugar do próprio Deus. A perfeição se torna o seu Deus. Eu já conversei com pessoas que o tempo inteiro diziam: mas eu tenho tentado fazer isso, quando alguma coisa vem tentando, quando alguma tentação aparece diante de mim, eu corro para a igreja para fazer isso, para fazer aquilo. São pessoas que ainda não entenderam o sacrifício de Jesus. Acham que o seu relacionamento com Deus se fundamenta naquilo que eles podem fazer, ou no quão certo eles conseguem ser. Se o nosso relacionamento se fundamenta no quão certo nós podemos ser, eu quero dizer, meu irmão, que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento falido. Porque esse nunca foi o propósito de Deus. Esse nunca foi o propósito de Deus. Os judeus a quem o Pedro está pregando, eles olhavam para si mesmos e diziam: olha, nós temos a lei de Moisés, nós somos o povo escolhido, ninguém é como a gente. Olhavam todos de cima para baixo, consideravam os demais a escória do universo. E Pedro está dizendo: vocês que se achavam tão bons, foi por causa do pecado de vocês que Jesus morreu. Um dos grandes dilemas do religioso é compreender a sua natureza pecaminosa. Porque uma coisa é dizer para as pessoas que sabe que é pecador. Outra coisa é viver consciente disso ao ponto de confiar mais em Deus do que em si mesmo. Esse é um desafio para o religioso. O religioso é aquele que confia mais em si mesmo, mais nos seus acertos do que naquilo que Jesus fez por ele na cruz. Mas o segundo grupo a quem Pedro está se dirigindo são os não religiosos, que no texto é representado pelos gentios, pelos romanos, que contribuíram na crucificação de Jesus, mas por todos nós. Por todos nós. Aqui, a gente tem o outro lado da moeda. Enquanto o religioso é aquele cara que se olha no espelho o tempo inteiro e está dizendo: como eu sou bom, como eu consigo acertar, Deus deve estar orgulhoso de mim nesse momento. O não religioso, representado pelos gentios, é o cara, a pessoa que está na outra mão dessa trajetória. O não religioso é aquele que se distancia de Deus fazendo tudo errado. Enquanto o religioso pode estar longe de Deus, mesmo fazendo tudo certo, o não religioso é aquele que não está nem aí para as coisas de Deus. Ele está vivendo para o seu próprio prazer. Ele quer apenas se satisfazer. E muitas vezes nesse impulso pela autossatisfação, ele está correndo atrás de coisas destrutivas o tempo inteiro. O não religioso é aquele que tem a sensação de que Deus está tão longe que não há nada a ser feito, a não ser se afundar ainda mais na sua própria desgraça. É aquela pessoa que olha assim: eu até acredito que existe Deus, mas eu estou tão distante dele com essa vida que eu levo, que é melhor ele continuar lá e eu continuar aqui. Esse é o não religioso. É a pessoa que não conseguiu compreender que Deus está aqui. Que Deus, segundo o profeta Isaías, é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que caminha conosco em momentos bons e ruins. Deus está aqui. O profeta Isaías ainda diz, no final do seu livro, que Deus é aquele que habita os céus dos céus, mas habita também com aquele que tem um coração humilde. Então, é ali que Deus está. Não religioso é aquele que se orgulha de não ter limite. É aquele que olha assim: eu faço o que eu quiser da minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. Essas regras que vocês se impõem, eu não me imponho. Essas regras que vocês utilizam não cabem em mim. Então eu vivo a vida do jeito que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso. Ele vive sem dar satisfação a qualquer pessoa. Ele vive achando que nunca terá de dar satisfações a Deus. O não religioso é aquele que faz do seu prazer o seu Deus. E o que a cruz de Cristo tem a ver com isso?
A cruz de Cristo tem a ver com tudo isso. Porque é tanto para o religioso quanto para o não religioso que Jesus oferece o seu sacrifício na cruz. Ele se entrega para mostrar para o religioso: você não é tão bom quanto você pensava. Você depende do que eu realizo na cruz para que o seu relacionamento com Deus esteja ajustado. Então pare de olhar as pessoas de cima para baixo. Pare de agir como se as coisas certas que você faz garantissem a sua salvação. Não é aí que a sua salvação está. A sua salvação está na cruz de Cristo. A minha salvação não está no quanto eu consigo ser um bom pastor. Até porque eu sei que tem hora que eu não consigo ser um bom pastor. A minha salvação está naquilo que Jesus realizou por mim no Calvário. E na consciência que eu tenho de que eu não fiz nada para merecer aquilo. Aquilo me foi dado como um presente. Um dia Jesus me encontrou e disse: vem, filho meu, porque eu já realizei tudo por você. A minha salvação vem de Jesus apenas. O religioso precisa compreender isso. O religioso precisa entender quem ele é de verdade. Precisa dizer aquilo que o apóstolo Pedro diz naquela situação da pesca maravilhosa, quando Jesus manda ele lançar a rede, depois de uma noite de pescaria falida, e ele lança a rede, segundo a palavra de Jesus, vem muitos peixes, e ele larga a rede, larga o barco, sai correndo, se ajoelha diante de Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador, não mereço estar diante do Senhor. A cruz de Cristo me faz compreender que não é o meu mérito, mas o que Jesus realiza na cruz do Calvário, que tem poder para mudar minha vida de forma definitiva. Mas aqui, a cruz de Cristo tem tudo a ver com um não religioso também. Tem tudo a ver com aquela pessoa que vive como se Deus não existisse. Deus não só existe, mas Ele se deu por você. Deus não só existe, mas Ele te ama de tal maneira que, quando foi punir o pecado, decidiu não punir o pecador, decidiu punir a si mesmo por amor a nós. A cruz era nossa. Quem deveria pagar o preço pelo pecado éramos nós. Mas Deus, por seu infinito amor, Ele puniu a si mesmo na cruz. Ele diz: eu levarei o sofrimento que eles mereciam. É esse Jesus que te ama dessa maneira tão significativa, ao ponto de se colocar no seu lugar. E talvez esse seja um dos seus grandes questionamentos. Quantas pessoas se sentem solitárias, achando que não há ninguém por elas? Quantas pessoas lamentam e vivem lamentando dentro das suas casas, dos seus quartos escuros, no caminho para o trabalho, na volta de um passeio? Quantas pessoas se lamentam dizendo: não há ninguém que se importe comigo, não há ninguém que se preocupe com o que eu estou sentindo? A Bíblia está dizendo que Deus se importa tanto, que ao invés de lhe punir, Ele preferiu punir a si mesmo na cruz do Calvário, por amor a você. A cruz de Jesus tem tudo a ver com quem não está nem aí para a religião. Jesus na cruz te convida a um relacionamento sincero com Deus. Jesus na cruz te convida a deixar de colocar no trono da sua adoração o seu próprio prazer. Pare de buscar autossatisfação, porque você nunca a encontrará. É um abismo que chama outro abismo. A cada gole, a necessidade de outro é maior. A cada cheirada, a necessidade de outra é maior. A cada compra, a necessidade de outra compra maior se torna mais evidente. Porque todo mundo que busca o seu próprio prazer descobre que ele nunca entrega aquilo que ele prometeu. O alto prazer, a autossatisfação é um Deus falido, que diz para você: se você fizer isso, você se sentirá feliz.
Mas quando você faz, você descobre que precisa de fazer algo mais ainda. Jesus diz para você: eu já fiz tudo por você. Eu já fiz tudo pela sua felicidade, pela sua vida eterna. E eu fiz isso na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus tem tudo a ver com o não religioso. Tem tudo a ver com todos nós. Porque na cruz nós percebemos um Deus que condena a si mesmo para nos inocentar. Na cruz nós percebemos um Deus que bebe o cálice da sua própria ira para nos justificar. Na cruz nós vemos um Deus que sofre o abandono para poder nos acolher. Você sabe o que é se sentir abandonado, meu irmão? Jesus também se sentiu abandonado na cruz por causa do nosso pecado. Mas ele passou por esse momento de abandono para que ele pudesse nos acolher, para que você nunca mais precisasse enfrentar o que ele já enfrentou por você na cruz. Na cruz nós vemos um Deus que se torna maldito para nos abençoar. O Antigo Testamento, no Pentateuco, diz para a gente que maldito seria aquele que fosse pendurado no madeiro. Deus se torna maldito para nos bendizer, para nos abençoar. Na cruz nós encontramos um Deus que, enquanto homem, foi perfeito em tudo, para poder receber aqueles que nunca seriam perfeitos em nada. Talvez você, como eu, perceba que por mais que a gente se esforce, a gente nunca consegue acertar sempre. Isso é a graça de Deus, porque para a gente que não acerta sempre, como eu e você, é para esse tipo de gente que Jesus está dizendo: venham, eu os receberei. A cruz de Cristo mostra isso para nós. Na cruz nós vemos um Deus que se humilha para nos purificar. Na cruz nós vemos um Deus que morre para nos dar a vida. Na cruz nós vemos um Deus que entra no seu próprio túmulo para um dia nos arrancar do nosso. Porque a Bíblia diz que é porque Jesus morreu e ressuscitou que um dia as trombetas irão tocar. E aqueles que tiverem sido sepultados com a fé no Cordeiro ressuscitarão primeiro. A cruz de Jesus tem tudo a ver com a gente. Tem tudo a ver com você que está enfrentando um casamento falido. Tem tudo a ver com você que está amedrontado por causa da crise financeira que o Brasil está mergulhando nesse período de quarentena. A cruz de Jesus tem tudo a ver com quem tem medo. Porque Jesus sofreu o medo da crucificação, mas ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível, eu o beberei completamente, em benefício daqueles que crerão em meu nome. A cruz de Jesus tem tudo a ver com quem tem problemas de ansiedade. Se você não sabe o que esperar do futuro, a cruz de Cristo te lembra: creia que Jesus ressuscitou. Ele não está mais na cruz. Se Jesus ressuscitou, meu irmão, o que é impossível para Deus? Versículo 24 de Atos capítulo 2 diz que esse Jesus que foi morto por nossos pecados, mas também em nosso benefício, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E o apóstolo Pedro diz: porque era impossível que a morte o retivesse. Eu quero sinceramente dizer para você que eu acho que essa é uma das frases mais bonitas da Bíblia. Era impossível que a morte o retivesse. Não havia a menor chance. E eu quero ir caminhando para o fim, mas antes eu quero te contar uma história. Na verdade, é um trecho de um dos livros do C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia. Virou filme, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Quando o leão, que no filme recebe o nome de Aslan, quando Aslan se entrega por um dos humanos,
para que ele pudesse ser poupado, ele se entrega e é morto num sacrifício substitutivo, morre no lugar de um culpado. Passa-se a noite e pela manhã Aslan ressuscita. Muito a ver com o Evangelho. Aslan ressuscita e quando ele encontra as meninas, ele diz o seguinte, elas perguntam, como isso é possível? E aí ele diz, há um escrito antigo que diz que quando um inocente se entregasse por um culpado, a mesa de pedra seria partida ao meio e a morte caminharia para trás. É isso que acontece nos evangelhos. C.S. Lewis teve uma inspiração baseada na Bíblia. Tem tudo a ver com o que Jesus realizou por nós. Se você está preocupado, se você está amedrontado, se você está ansioso, eu quero dizer para você, meu irmão, lance tudo isso aos pés de Jesus, sabe por quê? Porque ele ressuscitou. Porque Jesus vive, tudo é possível. Porque Jesus venceu a morte, tudo é possível. Há alguma coisa difícil demais para o Senhor? O Deus que ressuscitou dentre os mortos, o que ele não pode realizar? Ele pode aquecer o seu coração nesse momento. Ele pode lhe encorajar a continuar vivendo. Ele pode dizer para você que você não precisa mais se sentir sozinho, porque você nunca esteve sozinho. Ele pode acalmar a sua ansiedade, ele pode arrancar do seu coração todo o medo, porque o Jesus que nós cremos, que nós celebramos na Páscoa, que nós celebramos no domingo da ressurreição, é aquele Jesus que saiu do túmulo. É aquele Jesus que, segundo o apóstolo Pedro, era impossível que a morte o retivesse. É o Deus que pode todas as coisas. É o Deus que quer lhe salvar. É o Deus que quer lhe dar vida. Meu irmão, eu quero encerrar dizendo para você, entregue-se a Ele. Entregue a sua vida a Jesus. Porque Ele é o Deus que se importa com aqueles que não se importam com Ele. Ele é o Deus que ama aqueles que ainda nem sabem que são amados. Ele é o Deus que ama você e que, por te amar, decidiu Ele mesmo sofrer a punição dos nossos pecados. Isso é muito significativo. Se você está enfrentando um momento de sofrimento intenso, eu quero dizer para você, Jesus sofreu por você, meu irmão. Para que no meio do seu sofrimento você fosse encorajado a não desistir. O nosso Deus não é um Deus que olha os seus filhos sofrerem sem que possa fazer nada. Tanto Ele pode que nos deu uma prova fazendo o sofrimento cair sobre si mesmo. Ele diz para a gente, o sofrimento vai produzir alguma coisa em você. Porque o sofrimento de Jesus na cruz produziu vida para todo aquele que nele crê. Então eu quero encerrar para você, te lembrando, encerrar essa mensagem dizendo para você, era impossível que a morte o retivesse. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando a você o que o apóstolo Paulo diz nas suas cartas aos Coríntios, ele diz, tragada foi a morte pela vitória. Jesus ressuscitou. Eu quero dizer para você que esse Jesus que foi obediente até a morte, morte de cruz, recebeu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, segundo o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2. Eu quero encerrar dizendo a você, a morte de Jesus e a sua ressurreição tem tudo a ver com esse momento que nós estamos passando. Tem tudo a ver com a nossa vida. E a minha oração é que hoje Jesus encontre morada no seu coração. Que você inicie essa semana muito mais encorajado ao ser relembrado de que Jesus ressuscitou. Foi num domingo como esse.
Foi num domingo como esse, no início da noite, nós já passamos do início da noite, mas foi bem no início da noite que, segundo o Evangelho de João, capítulo 20, os discípulos, depois da ressurreição, tinham ouvido alguns boatos da ressurreição, eles estavam trancados em casa por medo dos judeus. Mas é num domingo como esse, que pessoas estavam trancadas nas suas casas, sem poder sair, que Jesus aparece dentro da casa onde os discípulos estavam reunidos e diz: paz seja com vocês. Então, se você, assim como muitos, hoje está dentro da sua casa, sem poder sair, eu creio que Jesus está aí com você dizendo: paz seja com você. Porque o Jesus que morreu na sexta-feira ressuscitou no domingo. E ele vive para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? E é com muita alegria que hoje a gente celebra a ceia do Senhor. É com essa compreensão do que Jesus realizou por nós. A ceia do Senhor, o pão partido e o suco de uva representando o vinho, o sangue do cordeiro, nos fazem perceber esse Jesus que fez tudo por nós na cruz do Calvário. Eu não estou dizendo que você pode ver de qualquer maneira. Eu estou dizendo para você que a única coisa que nos dá salvação é o que Jesus fez por nós na cruz. Então continue buscando uma vida correta. Mas lembre-se, não é sua vida correta que vai te aproximar de Deus. É o que Jesus fez na cruz por você. É aquilo que a gente recebe sem ter feito nada em troca. Essa é a mensagem da graça do Evangelho. Deus foi afrontado pelo nosso pecado, mas Ele nos amou e decidiu suportar a punição do nosso próprio pecado para nos dar vida. Ele foi entregue na cruz. O seu corpo foi rasgado na cruz do Calvário. O seu sangue foi derramado na cruz do Calvário. É com essa compreensão que eu convido você a celebrar a ceia do Senhor com a gente. Aí na sua casa, à distância, mas nesse mesmo pensamento de gratidão a Deus por aquilo que Ele realizou na cruz. E porque a cruz ficou vazia, Ele ressuscitou dentre os mortos e vive em nós para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido você a pegar o pão, eu convido você a pegar os elementos da ceia, tomá-los, segurá-los. Nós vamos fazer algo novo para todos nós. Mas eu quero chamar sua atenção para o simbolismo que nós trazemos à nossa memória hoje mais uma vez. O corpo que foi rasgado na cruz está simbolizado no pão. O pão continua sendo pão. O pão continua sendo pão. O suco continua sendo suco. Mas ele nos lembra, hoje, daquilo que Jesus fez por nós. A Bíblia nos fala que Jesus, na manhã de sexta-feira, ele foi açoitado. Por volta das 9 da manhã, ele foi pregado na cruz. E ele ficou das 9 da manhã às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, Jesus expirou dizendo: está consumado.
Ele está dizendo, está completo. O que eu fiz nunca mais precisará ser feito de novo. O que eu fiz é completo, é definitivo. É no sacrifício de Jesus que está fundamentada a nossa salvação. Hoje, como nós costumamos fazer na nossa igreja, nós compartilhamos a ceia com as crianças também, com os mais novos, para ensiná-los desde o início a confiar mais no que Jesus faz, mais no que Jesus fez, do que naquilo que eles podem fazer. Ao comer o pão e beber o cálice, receba a graça do Senhor. A graça de um Jesus perfeito que morreu por pessoas imperfeitas. A graça de um Jesus santo que morreu por pessoas impuras. A graça de um Jesus extraordinário que morreu por pessoas comuns, como eu e você. Hoje nós participamos da ceia do Senhor Jesus com uma expectativa nova no coração. Talvez nós nunca tenhamos tido ela. Quando Jesus participa da sua última ceia com os discípulos, ele diz, eu nunca mais, ele faz um pacto, uma promessa, ele diz, eu nunca mais comerei do pão e do fruto da videira até aquele dia em que estaremos todos juntos na eternidade. Hoje nós estamos separados pelo isolamento. Então, eu convido você a valorizar ainda mais a promessa de Jesus. Haverá um dia que nós estaremos juntos de novo. Nós estaremos juntos daqui a alguns meses, daqui a algumas semanas talvez, a gente não sabe. Mas haverá um dia, o maior de todos os dias, onde nós estaremos todos juntos, sem barreiras, sem distância, na presença do Cordeiro ressurreto. E lá cearemos mais uma vez juntos, frente a frente com Jesus. Eu aguardo por esse momento. Eu incentivo você a renovar a sua expectativa por esse momento. Convido você a orar nesse momento também. Faça a sua oração pessoal. Agradeça a Jesus pelo seu sacrifício na cruz. Diga para Ele, se você assim compreende, que você entende que não são os seus atos que o tornam justo. Não são os seus atos que lhe aproximam de Deus, mas o que Jesus fez por nós na cruz. Porque toda vez que você pecar, corra para os pés de Jesus, porque Ele foi perfeito no seu lugar. Toda vez que você chorar dizendo, eu não consegui, eu falhei, lembre-se que Jesus nunca falhou. Todas as vezes que você pecar, lembre-se que Jesus nunca pecou. É a perfeição dele que nos coloca num relacionamento com Deus. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Muito obrigado porque o Senhor também ressuscitou dentre os mortos. Era impossível que a morte te retivesse. Louvado seja o teu nome. Obrigado porque o Senhor está entre nós. E o Senhor, de forma sobrenatural, está unindo a nossa igreja e toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra, num vínculo espiritual e sobrenatural, que a distância e o isolamento não podem destruir. Obrigado porque mesmo distante estamos próximos, porque somos o povo selado pelo mesmo sangue, o sangue do Cordeiro Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor foi para aquela cruz no meu lugar. O Senhor me substituiu, um substituto perfeito. Obrigado porque o Senhor sofreu a minha morte, mas o Senhor me deu a sua vida. Obrigado porque o Senhor pagou pelo meu pecado e derramou sobre mim a tua justiça. Louvado seja o teu nome. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor com alegria multiplicada no coração, porque sabemos que não há distância que nos separa do amor do Senhor Jesus. Não há distância, não há espada, não há perigo, não há fome, não há coisas do presente ou do porvir. Nada nos separará do amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o teu nome. Nós recebemos e participamos do pão e do suco com o coração grato,
por aquilo que o Senhor realizou por nós na cruz do Calvário. Amém e amém. Participe do pão, participe do cálice, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos encerrar cantando Pela cruz me salvou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo. Vamos cantar a cruz de Cristo. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, feliz domingo da ressurreição. Que o Senhor te abençoe, que você seja renovado pela graça e pelo poder de Jesus. Que essa semana seja uma semana de fervor no seu coração, porque você vai passar a semana lembrando: Jesus ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, nada mais é impossível. Louvado seja o nome daquele que pode todas as coisas, daquele que realiza tudo em todos, hoje e sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe. Boa semana. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e o consolo e poder do Espírito Santo esteja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Bom domingo para você.